ao relacionamento com Deus, baseado unicamente na sua pessoa e na sua glória, e mais nada. Vamos continuar adorando ao nosso Deus agora diante da palavra do Senhor, meditando nas verdades espirituais que nos dão direção, que nos confortam e que também nos confrontam. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 6, leremos a partir do versículo 22 até o versículo de número 40. Muito embora a nossa meditação esteja concentrada mais nos versículos 27 a 30, mas para a melhor compreensão, leremos toda esta porção. Vamos ficar de pé para essa leitura? Logo após, os irmãos poderão se sentar, ficando à vontade. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Louvado seja Deus. Podeis assentar. Há uma carência na alma humana, há um vazio no ser interior de cada pessoa, há uma fome, e é sobre esta fome que João, no seu evangelho, está tratando neste capítulo, e principalmente sobre o pão que mata essa fome. Quando nós paramos para observar
o estilo de vida das pessoas que nos cercam e que nos influenciam também, nós notamos, caríssimos irmãos e irmãs, que as pessoas demonstram essa carência, essa escassez, essa sequidão em sua alma de diversas formas. Por isso, no primeiro momento, nós não devemos necessariamente condenar, mas quando vemos, por exemplo, a quantidade de academias para exercício físico, a quantidade de bares, a quantidade de shoppings, a quantidade de sites pornográficos, o que é que nós podemos constatar? Que há uma fome. Pessoas famintas estão buscando de alguma forma se saciarem, mas elas estão buscando no alimento errado, que está gerando mais fome ainda. Então há uma dependência no ser humano de algo que seja superior a ele, do seu Criador, obviamente, como nós sabemos, de Deus. Essa fome é fome de Deus. E estas experiências, que são parciais e temporárias, apenas estão declarando isso abertamente. O que essas pessoas estão fazendo, e nós muitas vezes estamos fazendo, na verdade é dar um testemunho de que existe um vazio em nossa alma que jamais será preenchido apenas nessa vida terrena. Mas podemos constatar, além disso, em nossa observação do estilo de vida que nos cerca, que além desta carência de Deus, há também rebeldia contra Deus. Porque há, além desse interesse material e temporal, também uma ambição nas pessoas, uma ambição por poder temporal, por ter, ou por pelo menos tentar ter o controle da situação. E isso pode ser visto de maneira macro, entre as grandes nações, como Estados Unidos e Rússia, na disputa pela Ucrânia, se a Ucrânia vai ou não aderir ao Ocidente, mas pode ser visto também na disputa entre herdeiros de uma herança, que você ou eu poderia dizer, mas como é que estão disputando e quase se matando por isso? Essa disputa por poder, em nível micro, também revela para nós que existe uma síndrome, uma mania, uma tendência em nós a nos rebelarmos contra Deus, a não admitirmos que nós somos criatura, que nós somos dependentes. Podemos dizer, há uma tendência à idolatria, a querer ocupar o lugar de Deus. E quando nós meditamos sobre isso à luz da palavra de Deus e encontramos nesta passagem bíblica a revelação de que Jesus é o pão que mata a fome de Deus, nós vemos, meus irmãos, que a palavra de Deus está nos dizendo que todos os nossos anseios, as nossas necessidades mais profundas podem ser saciadas unicamente em Jesus, mas é necessário também a disposição para um relacionamento com Jesus, marcado pela obediência a Ele, para que de fato a nossa vida tenha sentido, tenha uma razão, tenha um para quê. Tudo que nós fazemos encontre um sentido mais profundo. Você que nos acompanha no canal, ou você que está aqui presente em nosso tempo, talvez esteja vivendo essa situação, tem buscado na vida profissional, nos relacionamentos afetivos, na titulação acadêmica, preencher esse vazio. Mas você e Deus sabem que chega aquele dia que você se pergunta, será que eu preciso levantar da cama mesmo? E se eu não levantar hoje? E se eu simplesmente decretar que acabou? Porque essa busca incessante, essa fome que não é saciada, vai corroendo tudo por dentro. Talvez você esteja nessa situação. Alguém que nos acompanha aqui no canal disse, eu estou
buscando o caminho. Jesus é esse caminho. Talvez essa seja a sua situação. Mas há algo além que me arrebatou enquanto meditava sobre esse texto, é que mesmo aqueles que já vivem um relacionamento com Deus, mesmo aqueles que intelectualmente já compreenderam essa realidade, podem estar sendo motivados no relacionamento com Deus por uma motivação errada. E é o que nós constatamos hoje em igrejas que se autodenominam evangélicas. E nós também corremos esse risco, como evangélicos, nos relacionarmos com Deus por interesse material, interesse temporal. É isso que está aqui retratado na atitude das multidões que seguiam a Jesus. E isso também mostra por que Jesus fez questão de se dirigir especificamente aos seus discípulos, para que eles não seguissem o curso da multidão. Meus irmãos, nós vemos já no versículo 2 que João está falando de uma numerosa multidão, de muitas pessoas mesmo, buscando a Jesus por causa dos sinais, especialmente a cura de enfermos. Esses sinais, como João chama os milagres que indicavam a messianidade de Jesus, estava atraindo então muitas pessoas carentes, que de fato estavam buscando a sobrevivência e que tinham interesses apenas para esta vida, materiais. É tanto que o próprio capítulo 6, mais adiante, vai dizer que surgiu naquela multidão uma proposta política de entronizar Jesus como rei. Veja o que diz o versículo 14 e 15. Vendo, pois, os homens o sinal que fizera Jesus, agora se referindo à multiplicação dos pães, dos peixes, vendo este sinal, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. É possível que a multidão tenha feito a seguinte leitura: nós já estamos sob a opressão de muitos ditadores que se sucedem no controle dessa região. Esse profeta, esse peregrino, esse religioso, esse líder, tem demonstrado que pode realizar muita coisa que nos abençoe, por exemplo, matar a nossa fome material. Então, seria uma vantagem política para nós constituí-lo como rei, porque nós seríamos beneficiados por isso. Mas Jesus já havia, em muitos momentos, decidido e declarado que ele não seria rei pelo caminho da política humana, mas ele seria rei de um reino que não é deste mundo. Na sequência, então, meus irmãos, neste capítulo, Jesus, constatando essa tendência da multidão, cuida para que os seus discípulos tivessem a consciência de que dependiam dele, de que ele era Deus. É tanto que esse relato de Jesus ter andado sobre o mar nem é acrescentado de um discurso de Jesus, de um ensino de Jesus, de uma repreensão de Jesus, apenas é relatado dentro do contexto da narrativa da multiplicação dos pães e do discurso de Jesus sobre ele ser o pão da vida. Mas aqui João está dizendo que Jesus teve o cuidado de demonstrar esse sinal de que era Deus, quando ele vai ao encontro dos discípulos andando sobre as águas, demonstrando o controle sobre a natureza, demonstrando a sua divindade, para que os discípulos estivessem um passo além da multidão, para que eles tivessem consciência que estavam se relacionando com Deus, diferente da multidão que via Jesus apenas como um profeta ou um possível rei. É nesse contexto, meus irmãos, então, da multiplicação milagrosa de pães,
de Jesus ter andado sobre as águas, da realização desses sinais, que o Senhor repreende a multidão que estava interessada apenas na satisfação daquilo que era aparente, daquilo que era superficial, e se revela como o pão da vida, o pão que dá a vida eterna, o pão que não é só para a nação de Israel exclusivamente, mas o pão que dá vida ao mundo, o pão que mata a fome de Deus. Esse é o nosso Senhor, o Senhor Jesus, o pão que mata a fome de Deus. Você já comeu desse pão? Você que nos acompanha em casa ou assiste esse vídeo, já comeu desse pão? Até o final desta meditação, a nossa oração é que você tenha essa consciência, você saiba o que significa comer desse pão, e você possa se deleitar, se satisfazer plenamente, exclusivamente em Jesus. Jesus repreende então a multidão e diz no versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Jesus não está, caríssimos irmãos e irmãs, condenando o trabalho ou o esforço humano. Não. Ele está dizendo que nós devemos sim empreender todo o nosso esforço, mas não por aquilo que é passageiro, não por aquilo que é perecível, que se corrompe, que se desfaz, que ao invés de nos saciar, vai nos consumir. Mas nós devemos sim nos esforçar para desfrutar cada vez mais profundamente daquilo que é eterno, daquilo que é pleno, daquilo que é completo. Trabalhar e não pela comida que perece. E aqui ele não está falando apenas do trabalho com o qual se conquista o pão de cada dia, como nós dizemos. Não está falando apenas do suor de projetos, em empreendimentos, em anseios que estão apenas no horizonte temporal. E ele continua dizendo que esse pão que mata a fome de Deus é dado por Deus, é uma doação de Deus, é um dom, é um presente de Deus, que você não conquista pelo seu esforço, mas que você recebe de Deus pela fé, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Deus providenciou tudo, inclusive empenhou o seu caráter em ser Jesus o Messias verdadeiro, aquele que trouxe a salvação ao ser humano, enviado por Deus. O próprio Deus que assumiu a forma humana e viveu entre nós para nos trazer essa vida. Tem o selo, tem a confirmação de Deus, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, os sinais que ele realizava, o seu ensino, a sua autoridade, tudo isso para mostrar que de fato ele era a doação de Deus, o presente de Deus, o dom de Deus para satisfazer a nossa fome. Mas a multidão estava com a mente tão cauterizada pela influência do ensino dos anciãos, dos líderes religiosos, que ainda começa a discutir com Jesus sobre aquilo que poderia merecer diante de Deus alguma dádiva. Mas quais são as obras que nós podemos realizar? Que faremos para realizar as obras de Deus? Qual é a nossa parte em tudo isso? Qual é a nossa contribuição? O que é que pode nos garantir que nós teremos o controle? Jesus está dizendo em resposta aqui, no versículo 29, categoricamente, que não há nada que você possa fazer para ter a fome saciada. A única coisa que você deve fazer é crer. Olha o que Jesus diz, versículo 29. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Veja, meus irmãos, que a palavra de Deus não condena o esforço, pelo contrário. Lembre da quantidade de mandamentos que tem nas Escrituras. Lembra da quantidade de mandamentos proferidos pelo próprio Jesus aos seus discípulos. Então, exige-se de nós muito esforço, todo o esforço possível, mas não para adquirir
ou para conquistar algum mérito diante de Deus, mas para desfrutar mais profundamente, mais intensamente daquilo que Deus nos dá. A multidão estava equivocada com relação a isso, estava trocando a ordem das coisas, estava buscando, de acordo com o ensino, fazer algo para merecer. Jesus está dizendo: Deus já fez tudo e você precisa apenas crer, apenas receber. E a multidão prossegue, meus irmãos, questionando Jesus, revelando aqui a rebeldia do ser humano, dizendo: qual sinal que nós podemos ver para crer? Tudo bem, então se basta que nós creiamos, então nós precisamos ter pelo menos uma consciência intelectual para que a gente possa dominar a situação, pelo menos pela razão, se não pelas mãos, pela razão, para que a gente possa ter uma resposta para isso, para sair da ordem do mistério e a gente poder explicar o que é que está acontecendo, para que nós tenhamos essa vida que o Senhor está falando. Mostra um sinal então, porque aí nós vamos constatar, vamos descrever, e entrará então na nossa tradição, nós poderemos ensinar os nossos filhos. Jesus continua, meus irmãos, diante da incredulidade deles, dizendo que eles já tinham da parte de Deus o sinal da sua vinda. E Jesus prossegue dizendo que eles não precisavam mais se ater à tradição que vem desde Moisés. Eles até, na sequência aqui, no versículo 31, citando o Salmo 78, versículo 34, diz: mas nós recebemos o pão do céu. Com essa citação eles estão dizendo: Moisés e os líderes que sucederam ele tiveram uma experiência no deserto, algo concreto, em que eles puderam crer, e por isso é que nós estamos seguindo, sob esta influência, sob esse ensino. Mas Jesus, diante deles, antes de fazer a declaração mais importante dessa passagem, primeiro corrige essa tradição, dizendo: não foi Moisés quem deu a vocês o pão no deserto. Não foi Moisés. Primeiro corrijam essa visão deturpada. Ou seja, não foi o esforço, não foi pela possibilidade humana, pela condição de vocês, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu, diz o versículo 32, é meu Pai quem vos dá. Vocês deixaram de adorar a Deus e por isso perderam-se na caminhada e estão com fome de Deus, porque não reconheceram que o tempo todo, na trajetória do povo até aqui, Deus alimentou, Deus cuidou, Deus conduziu. E então, meus irmãos, chegamos no versículo 33, quando Jesus diz: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Tudo bem, então se não é pelo esforço das nossas mãos, se nós não podemos pelo menos controlar intelectualmente, explicar o que acontece, então que nós possamos receber deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, versículo 35, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Meu querido amigo, amiga que nos acompanha em nosso canal ou presente aqui conosco, nos visita hoje. Nesse momento, certamente no semblante da multidão houve um ar de decepção, porque eles seguiam a tradição de Moisés e elevavam Moisés acima do próprio Deus, mas o ensino de Jesus estava conduzindo eles para uma nova realidade. Eles deram atenção porque Jesus havia realizado os sinais, mas agora Jesus disse: eu sou o pão da vida. A continuação, depois você poderá ler, eles começaram a murmurar: não, mas quem é esse daí? Eu sou o pão que desce do céu. Versículo 42 diz: não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu?
Este é, meus irmãos, o escândalo, a grande contradição que Deus propositalmente estabeleceu para confrontar a nossa humanidade, a nossa tendência pelo controle da vida. Deus se revelou na humildade, na simplicidade, na fraqueza, na limitação. Então, o pão vivo que desceu do céu, que é todo poderoso, é esse homem simples, esse homem comum. E assim, meus irmãos, o Senhor Jesus estava convidando a multidão a assumir essa mesma humildade, essa mesma postura, para que assim pudesse ser saciado ou saciada com o pão que desce do céu. O que acontece é que nós nunca seremos saciados plenamente se não crermos que Jesus é esse pão da vida e não assumirmos um relacionamento pessoal com Jesus, abrindo mão de tudo, em primeiro lugar. Pense comigo, como foi que Jesus viveu? Pense comigo, como é que Jesus conseguiu viver sem tantas coisas que nós temos hoje, e que nos causam ansiedade, e que geram em nós tantos males. Jesus viveu sem smartphone. Você já pensou seriamente como é possível alguém viver? O brasileiro, por exemplo, tem dificuldade, porque tem pelo menos 2 smartphones para cada brasileiro. Tem mais smartphone do que brasileiro. Certa vez eu esqueci o meu aparelho aqui. O pastor Carlos Alberto Batista, pai da irmã Samela, continuou aqui no templo. Eu fui em casa, esqueci e voltei. Aí quando ele me recebeu com o aparelho, ele disse: você tinha que voltar, né? Porque na verdade nós transferimos muito para um dispositivo como esse. Mas Jesus viveu sem isso. E Jesus viveu sem tanta sofisticação que enche os nossos olhos. Jesus viveu sem tanto daquilo que nos traz seguridade, que nos dá sensação de segurança na vida. Jesus viveu sem previdência privada, sem investimento no mercado de ações. Jesus viveu sem carro. Alguém pode viver sem carro? O divinopolitano diria: não, é impossível viver sem carro. Jesus viveu na simplicidade de uma pessoa comum, para mostrar que é possível viver simplesmente na dependência de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso ele disse a Satanás, Simão João Batista, para mostrar: estou aqui esvaziado, estou aqui totalmente entregue. E depois o apóstolo Paulo vai dizer que isso de fato é um escândalo, que isso de fato leva a nossa racionalidade, pastor Igor, ao extremo, e mostra o quanto ela é limitada, porque ele diz que, embora sendo Deus, decidiu na eternidade despojar-se da sua divindade e assumiu a forma de servo, e isso causou escândalo para aqueles judeus. E eu me dirijo mais uma vez, e por último, a você que nesta noite, estando conosco ou nos acompanhando nessa transmissão, ainda não experimentou ser saciado pelo pão da vida, que é o Senhor Jesus. Ou seja, ainda não creu com toda a força do seu ser, ainda não se entregou plenamente a Jesus, fazendo dele o Senhor e o Salvador da sua vida. Você pode hoje desconectar dessa transmissão ou sair desse lugar desfrutando desta paz, desfrutando desta alegria, desta qualidade, dessa esperança de vida que jamais será alcançada apenas com o seu esforço ou com os recursos que estão à sua disposição. Reflita sobre isso, sobre a declaração da palavra de Deus nessa noite, palavras do próprio Senhor Jesus, que nos afirma que Ele é o pão de Deus, o pão que mata a fome de Deus. Mas eu quero advertir você, pela palavra de Deus, que não basta apenas compreender isso, não basta apenas
uma conversão religiosa. Essas pessoas aqui, presta atenção nisso, eram religiosas. Elas estavam sob influência religiosa. Não basta apenas se tornar membro desta igreja. É preciso que você compreenda o que significa a fé. A fé salvadora. A fé que não se contrapõe à obediência, pelo contrário, a fé que se manifesta pela obediência, pelo compromisso de obedecer a Jesus, de assumir o estilo de vida de Jesus. Você quer matar a fome de Deus? Jesus é esse pão. Mas você quer viver a vida de Jesus? Você quer se comprometer com o estilo de vida de Jesus? Essa é a questão. Então veja que existe uma exigência de um comprometimento radical em assumir o estilo de vida de Jesus. Meu querido, eu quero deixar essa advertência para você, meu amigo que nos acompanha. Cuidado com o engano de uma falsa religião cristã, de um falso evangelho, que está dizendo a você que não há problema nenhum nesse mundo, a ponto de a prova da bênção de Deus na sua vida ser o desfrute, a satisfação desse mundo. Esse mundo está sendo tão exaltado por uma igreja que é falsa, enganosa, que ele está sendo apresentado a você como prova da bênção de Deus na sua vida. Não se engane. Não se engane. Porque o que Deus, a vida que Deus tem para você, o que está reservado por Deus para você, está na eternidade. E somente quando você tomar a decisão de viver em função da eternidade, do pão vivo que desceu do céu, que dá vida eterna, e decidir comer desse pão, você poderá viver toda a sua vida, os seus relacionamentos, os seus compromissos, os seus projetos, mas na dimensão do relacionamento com Deus. Na seguinte disposição: isso me aproxima ou me afasta de Deus? Isso pode ser um veículo, um recurso, um meio para eu viver mais intensamente na presença de Deus ou não? Meus irmãos, não é difícil constatar. E eu lembro de novo, olhe para as pessoas que estão ao seu lado, perceba a influência sobre a sua vida. As pessoas estão sendo consumidas pelas drogas, porque elas estão buscando prazer. As pessoas estão se desgastando para adquirir um patrimônio que elas não desfrutarão indefinidamente. Elas estão perdendo a sua saúde para construírem casas que elas nem sabem se vão morar um dia sequer, abrindo mão do rigor moral, sucumbindo à influência da corrupção, fazendo qualquer coisa para adquirir bens, para ter influência, para ter poder, e elas nem sabem se estarão vivas no dia de amanhã, que não nos pertence, pertence a Deus. Isso não é vida. Isso não é vida, e Deus tem a verdadeira vida. Alimente-se desta vida nesta noite. Eu quero orar com você que ainda não tomou essa decisão. E a oração que eu quero fazer com você, e você pode fazer comigo, é no sentido da entrega da sua vida a Jesus. É a decisão de comer do pão. Ele já foi oferecido, ele está disponível, acessível a você agora, ao seu alcance, pela fé. Esse pão é a vida de Jesus. Se você, nesta noite, decide viver a vida de Jesus, uma vida totalmente esvaziada, mas totalmente preenchida por Deus. E totalmente preenchida por Deus, porque totalmente esvaziada de qualquer outro interesse, de qualquer outro anseio. Se você quer viver essa vida, Jesus tem para lhe oferecer nesta noite. Está acessível a você pela fé. Se você crê que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida, faça oração comigo nesse momento. Amado Senhor, aqui nesta noite, eu não conheço, mas o Senhor sabe. Se essa pessoa que ora comigo agora, fazendo uma oração de entrega da sua vida, de fato está sendo verdadeira, sincera, está se comprometendo a entregar a sua vida ao Senhor.
de fato está fazendo aqui, ó Deus, uma aliança contigo, de renunciar ao mundo e tudo que ele oferece, mas que pode distanciá-lo do Senhor, que pode mantê-lo em rebeldia contra Deus. Ó Pai, se essa pessoa comigo nesse momento está orando e entregando a sua vida ao Senhor, dá a ela, Senhor, o pão da vida que mata a fome de Deus. Dá a ela, Senhor, a paz e a alegria dos salvos. Dá a ela, Senhor, a certeza da vida eterna. Dá a ela, Senhor, sentido para levantar amanhã pela manhã. Dá a ela, Senhor, direção para o caminho a ser vivido. Dá a ela a certeza, ó Deus, de que existe um Deus vivo e verdadeiro, um único Deus, que tem um plano em sua vida e que já entregou o seu único Filho para que ele tenha vida eterna. É a nossa oração, fazemos assim, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Se você, aqui presente conosco ou em casa, fez essa oração, orou comigo nesse momento, eu quero convidá-lo a me procurar no final deste culto, procurar o pastor Igor, algum irmão aqui que está conosco, ou enviar uma mensagem aqui, um comentário nesse próprio vídeo, e nós entraremos em contato com você, para que possamos continuar ensinando a palavra de Deus e para que possamos conhecer essa decisão que você tomou. Nós queremos, como igreja, ser usados por Deus para fortalecer essa decisão que você tomou na presença do Senhor. Que Ele nos abençoe nessa noite.